Fala pessoal, beleza? Em primeiro lugar, queria falar que esse vídeo ele não tem o objetivo de ser um tutorial, ele é mais uma demonstração mesmo de um sistema que eu criei com finalidade de estudos, né, durante alguns estudos meus. Antes de começar a mostrar mesmo o sistema, eu queria só contextualizar um pouco e dizer por que eu resolvi fazer esse cara, né, o que eu chamei de Comunique. Há bastante tempo atrás eu estava dando uma olhada em templates do pessoal do Prime Face, né, do Prime ND, e né, fui procurar saber se tinha alguma coisa free, open source que a gente poderia de repente usar. E aí eu acabei lembrando que muitos anos atrás eu acabei encontrando um template nesses moldes que chamava admin LT, que é esse cara aqui, tá? Então ele tem lá até uns templates premium, mas ele tem uma versão free, que é essa aqui, e que eu considero bacana. Então a gente tem alguns componentes de formulário, a gente tem gráficos, e eu acho assim, por ser grátis, bem bacana. Quem já trabalhou um pouco com JSF antigamente e tinha lá os componentes do Prime Faces, era bem comum você evitar a utilização do Prime Faces com Bootstrap, porque dava muito conflito de CSS. E aí eu fiquei pensando, né? Será que com PrimeND é a mesma coisa? Será que se de repente eu usasse esse template que é baseado em Bootstrap com alguns componentes do PrimeND, eu ia ter muita dor de cabeça ali com relação ao CSS? Então isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. O tempo deu uma passada e eu comecei a fazer um curso aí da AlgaWorks, o especialista Spring REST, que é focado justamente no desenvolvimento de APIs REST com o Spring. E quando acabou o curso eu queria treinar um pouco, né, os conceitos que eu reforcei, que eu aprendi durante as aulas. Então eu resolvi fazer um sistema que que fosse uma API REST, que tivesse uma aplicação web cliente, que utilizasse os componentes do PrimeND e esse template aqui do admin LT. E aí eu, por um tempo fiquei pensando o que eu poderia fazer. E aí justamente na semana que eu estava pensando bastante nisso, eu recebi um e-mail do pessoal aqui do condomínio orientando como eu deveria preencher um formulário para registrar ocorrências que pudesse acontecer aqui dentro do condomínio, reclamações, enfim, barulho e etc. E basicamente você tinha que imprimir um PDF e preencher manualmente ali seus dados, o que aconteceu, e entregar na portaria. E aí eu fiquei pensando que isso não é muito prático e também não é tão ágil. E se a gente tem tecnologia hoje, é justamente para tornar nossa vida um pouco mais prática. Então resolvi fazer esse sistema que eu chamei de Comunique, e que ele seria uma API REST, né? E teria um cliente, uma aplicação web que seria feita em Angular, usando o admin LT e alguns componentes do PrimeND, né? Então esse aqui foi o resultado. Antes de fazer o login aqui, queria falar também que o API REST eu utilizei, configurei o Spring Cloud Config, um config server. Dessa maneira eu tirei de dentro da API os arquivos de configuração do projeto, os application.properties, e configurei isso num config server do próprio Spring. Então basicamente no momento que a aplicação está subindo, ele vai no config server, o config server por sua vez vai nesse repositório no GitHub, e de acordo com o profile que está ativo, ele vai e pega o ponto properties mais apropriado e a aplicação sobe. E eu achei isso bacana, achei bacana colocar, no caso, porque simplesmente você não precisa fazer deploy da sua aplicação toda vez que você alterar alguma coisa aqui. Então você simplesmente altera a propriedade, dá um restart na sua aplicação, ela vai conversar com o config server vai vir aqui e já vai pegar ali a propriedade com o dado atualizado. Então vamos lá,
Então vou fazer login aqui primeiramente com o administrador do sistema. Esse cara, ele não é o síndico ali, quem administra o condomínio, sim quem administra o sistema em si. Então você vê que ele é um dashboard bem simples. Eu tenho um menu aqui que ele é intercambiável. Esse layout ele é responsivo, então ele é bem enxuto mesmo. A ideia é que ele seja bem enxuto. Aqui ao lado a gente tem os menus, né? Ocorrências, onde você vai poder, a pessoa, né, no caso o síndico, subsíndico ou o morador, né, vai poder ver as ocorrências que estão abertas, né, as que estão cadastradas, aliás, as que vão ser cadastradas. Aqui na parte de condomínio a gente consegue cadastrar os blocos, e dentro de cada bloco a gente consegue adicionar unidades, né, que seriam os apartamentos de cada um dos blocos. Em segurança a gente consegue adicionar aqui novos usuários, ativar um usuário e inativar, tudo por aqui. E aqui a gente também tem a parte dos grupos, em que eu consigo criar um grupo, né, e associar a esse cara algumas permissões que, no caso aqui do sistema, elas já são pré-definidas, né, são pré-carregadas no momento que o banco de dados lá é criado. Aqui a parte de estatísticas ela não está implementada, tá? Isso vai ficar para uma versão 2.0 aí do sistema. Então eu pretendo colocar alguns gráficos, relatórios, né? Como a gente pode ver ali, de minha LT já tem alguns gráficos aqui, né? Eu utilizo algumas bibliotecas JavaScript para criar esses caras, então é bem legal. Então aqui com o administrador, o papel dele é basicamente vir aqui e, né, dar um nome ao condomínio e indicar um síndico. Então quando você clica aqui, você tem os usuários lá que estão cadastrados. Então basicamente você consegue vir aqui e cadastrar um síndico. E aqui eu tenho algumas configurações relacionadas ao sistema também, mas faz mais sentido que o síndico, né, determine o que pode ser ativo, que não. Quando fazer login com o síndico a gente conversa um pouco sobre isso. Então beleza, vou fazer um login com o síndico aqui. Eu peguei esse solução de e-mail temporário aqui pra gente poder ver algumas mensagens chegando aqui na caixa de entrada, né? Então esse vai ser o login do síndico. E aí quando ele loga, basicamente a mesma tela de quando a gente logou com o administrador, mas agora a gente consegue ver aqui que o síndico está logado, né? Aparece o nome da pessoa que está aqui, logada no momento. Aqui a gente tem 0 ocorrências. Essa parte é legal, porque a atualização deste número aqui, desse contador, não é a aplicação web que busca no servidor. Sempre que uma ocorrência é enviada por algum morador para o síndico, o servidor, né, faz a utilização do server send event e ele manda para a tela o dado que foi inserido. Então esse contador aqui é incrementado. Então, mostrando um pouco aqui da questão dos usuários, a gente pode vir aqui em novo usuário. Eu vou criar aqui um morador 5. Eu já tenho alguns dados de teste que eu estava fazendo, né? Então aqui, morador 5 condomínio.com.br. Se eu tentar digitar algum CPF inválido aqui, ó, tentar salvar, primeiro que ele nem deixa, porque o formulário não tá com todos os campos que são obrigatórios preenchidos. No caso, por exemplo, a senha, se eu não preencher, ele vai falar que a senha é obrigatória, né? E automaticamente vai desabilitar o botão. Esse componente aqui, ele é um componente do Prime Face, aliás, perdão, do Prime ID. Então se você ver, ele tem um label aqui que, de acordo com o que você vai digitando a senha, ele vai avaliando ali se a sua senha é forte ou fraca. Então coloquei uma senha aqui, tá, e vou tentar salvar. Da mesma maneira que a gente tem algumas validações aqui no formulário, igual a gente viu aqui, né, no caso da senha, que a senha é obrigatória, a gente tem também ali lá no lado do servidor. Então eu tentei passar um CPF inválido
Ele não vai deixar, ele vai falar para mim que esse CPF é inválido. Então vamos colocar aqui um CPF que seja válido. Telefone opcional. A senha vamos salvar. No momento que eu salvo, ele já entra automaticamente aqui em modo de edição. E aí nesse momento a gente consegue adicionar um grupo para esse usuário. Se ele vai ser um síndico, se ele vai ser um subsíndico, se ele vai ser um condômino, porteiro, enfim. Como a gente viu, eu falei antes aqui, no grupo a gente consegue cadastrar outros grupos. Então no caso aqui eu vou deixar ele como condômino, vou colocar um adicionar o grupo. E beleza, o grupo está associado. Esse cara agora ele pode logar e registrar as ocorrências dele ou não. Então a gente voltando aqui, esse data table é um componente do PrimeNG. Então a gente pode ver que também ele é responsivo. Tem paginação. E assim, casou bem com o CSS do template. Lógico que alguma alteraçãozinha ou outra em alguns elementos foram precisos, mas pontuais. Se eu alterei 3 ou 4 classes aí, foi pouco e foi alguma coisa bem pontual com relação à margem, padding, essas coisas. Não, nada muito complexo, né? Posso vir aqui e inativar, como mostrei antes, inativar o usuário. Então, aqui na tela de pesquisar, o síndico ele vai ver todas as ocorrências que não estão no status criado, né? Então, a ocorrência, quando ela nasce, ela tem vamos dizer, um ciclo de vida. Então, ela nasce criada, quando o morador envia, ela vai para enviada, quando o síndico responde essa ocorrência, ela passa a ser respondida e no final ela pode ser finalizada. Quando você clica aqui para visualizar, ele vai mostrar, né, a ocorrência. Então, quem que relatou, que dia relatou, que dia que o que essa pessoa está relatando aconteceu. Se esse morador, no caso aqui eu coloquei o nome de relator, mas ele não é dono de nenhuma unidade, ele não mora em nenhuma unidade. Poderia ser o caso também, por exemplo, de um porteiro ou de um funcionário. Mas caso ele fosse dono de algum apartamento, morador de algum apartamento, né, apareceria aqui também qual que é a unidade dele. Qual que é o bloco envolvido, né, a unidade envolvida. Nesse caso aqui, a gente, né, a pessoa que registrou a ocorrência, ele sabe que é do bloco 2 a unidade 201. Mas isso também nem sempre é verdade. Às vezes é alguma coisa, né, sei lá, lixo jogado fora do lugar, você não sabe quem foi que colocou, então automaticamente você não sabe quem que é o bloco, né? Aqui embaixo a gente tem um registro aqui, né, um log de todas as respostas que foram enviadas pelo síndico para o morador que relatou isso, e ele é ordenado aqui da mais recente para mais antiga. Então posso clicar aqui e aí a gente vai ter o detalhe mesmo, né, do que foi respondido para esse caso. Voltando aqui um pouco, eu tenho a opção de, né, de atualizar o meu próprio perfil, trocar minha senha. Então, por exemplo, eu tenho que digitar a senha atual. Caso a senha atual não seja a minha mesma, então ele fala, ó, a senha atual não é a sua. Então você precisa digitar a sua senha antiga e trocar. Agora sim, ela foi alterada com sucesso. Ainda assim eu tenho aqui uma parte de configurações gerais, né? Eu defini que apenas o administrador do sistema ia conseguir colocar o nome do condomínio e indicar um síndico. O síndico ele não vai conseguir fazer isso. Mas isso é determinação minha. Eu achei que seria legal fazer dessa maneira. Não necessariamente precisaria ser desse jeito. E aqui eu tenho algumas outras configurações com relação a quando a ocorrência é enviada. Eu posso querer que o síndico seja notificado por e-mail, né? E eu posso querer também notificar o subsíndico. Se aquela torre tiver um subsíndico, não necessariamente ela precisa ter. Então, no caso, eu vou deixar o síndico recebendo sempre que uma ocorrência for enviada.
Então basicamente do síndico e do sistema é isso. Eu vou logar agora com o usuário para poder fazer cadastrar uma ocorrência e ver funcionando. Então eu vou logar com esse outro cara aqui, que vai ser o morador 3. Digitei a senha errada. Agora sim. Então quando o morador ele loga, a gente de cara vê que não tem aquele cardzinho com as ocorrências, né? Aqui pretendo mais para frente implementar também, caso ele receba uma resposta de ocorrência, aqui um aviso para ele: ó, se sua ocorrência tal recebeu uma resposta. Mas também vai ficar para uma versão 2.0 do sistema, tá? A gente consegue ver o nome de quem está logado aqui. E aqui em ocorrências ele consegue pesquisar as ocorrências que ele tem, né? No caso só dele. E como que está finalizada, né? É a mesma tela de que o síndico vê, no caso. Então ele vai conseguir ver os dados da ocorrência que ele mesmo criou e quais foram as respostas aqui que o síndico enviou. E quando ele quiser cadastrar uma nova, ele vai clicar aqui em cadastrar. Vai dar um título. Então, por exemplo, carro morador em vaga de visitante. Nesse caso, especificamente eu não sei de quem é, né? Aliás, antes disso, esse combo ele também é um componente do PrimeID. Então a gente vai conseguir ver aqui separado por blocos e as unidades todos cadastrados nele. Nesse caso eu não vou colocar ninguém porque, né, o cara só passou e viu que o carro estava lá, mas não sabe quem é o carro. Ocorrência, aconteceu agora. E aqui eu vou colocar carro de morador. É uma descrição um pouco mais detalhada. Parado em vaga. Então aqui no meu condomínio tem uma regra que o carro de um morador não pode parar na vaga de visitante por mais de 15 minutos. Então salvei. Nesse momento ela já entra aqui em modo de edição. Eu posso querer editá-la antes de enviar, né? Posso simplesmente criar uma nova ou posso fazer o envio. Quando eu clicar em envio, ele vai perguntar se eu quero enviar. Nesse caso eu vou colocar não, porque eu quero voltar aqui na pesquisa para mostrar que eu posso excluir essa ocorrência, desistir de mandar, não quero mais mandar, ou eu posso editá-la. Aqui eu ainda tenho a parte dos filtros em que eu consigo, por exemplo, filtrar, né, por status. Eu quero que está no status criada, que está no status enviada. Eu posso não tem nenhum, né, no caso posso finalizada, que era a que estava lá, e eu posso simplesmente combinar filtros aqui, né? Então, por exemplo, eu quero as que a partir do dia de hoje até, né, as que foram no dia de hoje, por exemplo. Posso dar um pesquisar aqui, ele vai mostrar pra mim. Eu quero, se eu tivesse, por exemplo, criado entre o dia 7 e o dia 10. No caso não tem nenhuma. Então eu consigo aqui, no caso, combinar filtros pra pesquisar aqui, né? Então voltando lá na nossa telinha aqui, eu vou dar um editar e vou fazer o envio desse cara. Então desejo enviar a ocorrência carro morador em vaga de visitante, vou colocar assim. Então nesse momento a ocorrência ela foi enviada, a gente consegue ver o status dela que está como enviada. Então eu espero que o e-mail chegue aqui. Então aquele, né, tá um problema de codificação, mas eu acredito que isso seja dessa ferramenta, porque quando eu testei pro meu Gmail isso não aconteceu. Então aqui está simplesmente aquela descrição que a gente colocou lá. Você tem o título da ocorrência, né? Então você tem uma nova ocorrência para analisar, carro morador em vaga de visitante. Então vou fazer o logout aqui.
vou entrar com o e-mail do síndico de novo. E aí agora a gente vê que a gente, né, tem uma ocorrência aqui para atualizar, para avaliar. Então a gente vai clicar aqui no visualizar. E aí aqui eu tenho as opções de simplesmente marcar ela como lida. Eu li. E só, sem responder. Posso simplesmente finalizar e também sem dar nenhum tipo de feedback. E eu posso clicar aqui em responder e falar assim, ok, vamos em... Então posso clicar aqui em enviar. Quando eu clico, quando eu respondo, né, e clico em enviar, ela automaticamente passa para o status de respondida. E aqui ele cria mais um registro de uma resposta. Se eu quiser responder novamente, ele de novo vai criar uma nova aqui, um novo registro. Como falei, né, da mais recente para mais antiga. E digamos que eu não tenho mais nada a fazer aqui, já respondi, já notifiquei, eu quero simplesmente finalizar. Vou clicar em finalizar. Sim, nesse momento essa ocorrência foi finalizada. Aproveitando que eu estou logado como síndico aqui, a gente consegue aqui nos blocos. Vou cadastrar um novo bloco para mostrar como funciona. Então, bloco 5. E de novo a validação funcionando, né? Que precisa de no mínimo 5 caracteres. Bloco 5. E aqui eu vou indicar um subsíndico para esse bloco. Então aqui eu vou falar que o subsíndico é o subsíndico 2. Né? E vou salvar. Quando eu salvar, ele vai entrar em modo de edição e aqui eu consigo adicionar uma unidade. Então, por exemplo, eu quero adicionar a unidade 101, no caso seria o apartamento, e o proprietário desse cara é o morador 4. Quero adicionar uma nova unidade que desta vazia, não tem ninguém morando lá. Então assim eu consigo ir adicionando, né, as unidades, os apartamentos em cada bloco. Aqui também consigo editar, né? Então vou apagar aqui esse editado. Posso editar aqui uma unidade, né? Agora o morador 2 é dono desse cara. Posso excluir. Posso pesquisar aqui pelo número do bloco. Um CRUD bem simples, na verdade. E é isso nessa tela, né? Então eu vou fazer o logout. E aqui só para mostrar antes de logar com o e-mail do morador que tinha registrado a ocorrência, a gente consegue ver aqui que a gente, né, recebeu também por e-mail a resposta que o síndico enviou. Então, o que foi digitado naquele modal aparece aqui. Encontramos o morador, já enviamos a notificação para o mesmo. E aí toda essa comunicação o morador vai receber ali por e-mail, tá? Então, aqui loguei de novo com o morador. E agora quando eu venho pesquisar, eu vou ver aqui, né, essa última notificação que eu tinha criado e que o síndico me respondeu algumas vezes aqui. Então sim, é bem simples, é isso. Eu consigo aqui trabalhar também com a questão de permissão. Então a gente limitou aqui, por exemplo, o menu de configurações do condomínio, do sistema, não aparece aqui, né? Aquele geral, só aparece o perfil para ele poder editar o perfil dele. Aqui também, né, as opções do menu são bem mais limitadas. Eu não tenho as opções de segurança de usuário do condomínio, né, para criar blocos, unidades.
E tudo isso foi feito com Angular e com o Admin LT. Eu sei que ainda assim não ficou a coisa mais bonita. Com um pouco mais de tempo, poderia ter feito uma coisa até mais legal com o Admin LT, mas ele se provou para o que eu queria fazer, que era saber se eu conseguiria utilizar o PrimeMD, os componentes do PrimeMD com esse template. E assim, obviamente com o mínimo de conflitos ali de CSS possível. Então os componentes que eu utilizei, precisei mexer, acho que basicamente no combo. Agora o data table, o input text, todos esses caras, eles, alguns buttons, eles, né, se encaixaram bacana aqui com o template do Admin LT. As aplicações, elas estão rodando na AWS, tá? Elas estão com Docker. Eu não utilizei as soluções para trabalhar com containers da AWS. Simplesmente criei uma instância C2 e deixei, e com o Docker Compose eu criei, né, para orquestrar a subida dos meus containers aqui. E eu sei que essa não é a melhor solução, mas as soluções para trabalhar com containers da AWS hoje não entram na free tier, e eu não queria gastar ali alguns centavos de dólar. Mas é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí, ficado bacana. É bem simples, mas serviu para eu aprender bastante coisa, né? Então, na versão 2 eu vou implementar aqui a estatística, um dashboard para avisar o morador quando ele tiver uma notificação, e na parte da aplicação REST eu vou trabalhar a questão da documentação, gerar a documentação lá com o Swagger, e trabalhar mais algumas coisas que possam, né, surgir aí de ideia nos próximos capítulos. É isso aí, brigadão.